Ah lá, é o treinador. Aí o cara vai pro poker, não treina, não vai jogar, não tem jogo-treino, fez 3 golzinhos. O Neymar tá sem intensidade, tá sem ritmo de jogo, obviamente, tá sem competitividade, não tem força física, não tem explosão, é uma presa fácil para qualquer marcador mais ferrenho. Se a narrativa vamos ver como ele vai jogar os próximos jogos, se ele vai ser convocado, esquece. O Ancelotti, se quiser convocar ele, vai convocar ele, porque ele é o Neymar. Tem nada a ver. Teria convocado. É isso, não tem nada a ver com os jogos de agora e nem com os próximos. Se ele convocar ele para a Copa é porque ele é o Neymar. Fala pessoal, hoje vamos falar sobre a trajetória de Neymar, o craque brasileiro que caminha perigosamente entre a imortalidade esportiva e o risco real de um encerramento melancólico de carreira muito antes do que nós poderíamos prever. Enquanto nos aproximamos do ciclo decisivo para a Copa do Mundo de 2026, sob a gestão de Carlo Ancelotti, as incertezas superam os gols e nos levam a refletir se o que estamos presenciando agora é apenas o reflexo de um corpo castigado por lesões sequenciais que não permitem mais a alta performance necessária para o nível de elite exigidos para se estar na seleção brasileira de futebol. E a pergunta que fica é que será que esse distanciamento dos gramados deve ser atribuído a um fator puramente biológico de desgaste físico após anos sendo o alvo principal de entradas agressivas? Ou será que a verdadeira razão do declínio reside em uma gestão de carreira que acabou priorizando o crescimento de uma marca comercial em detrimento de uma evolução técnica? Bem, talvez o desgaste emocional profundo após tantas frustrações e lesões acumuladas em mundiais passados tenha minado a confiança dele e gerado uma incapacidade crônica de se adaptar às novas exigências e táticas do futebol moderno que acaba se impondo sobre os jogadores. Bem, eu sou o Doni, este é mais um Arquivo Confidencial, vamos falar disso hoje, bora pro vídeo. A ascensão meteórica que presenciamos quando o jovem prodígio da Vila Belmiro desembarcou na Catalunha para integrar um dos ataques mais letais da história moderna, sugeria que estávamos diante da sucessão natural ao trono do melhor do mundo, uma vez que a adaptação ao lado de Lionel Messi e Luis Soares aconteceu com uma fluidez impressionante que resultou na conquista da tríplice coroa e em atuações que beiravam a perfeição técnica absoluta. Neymar então era visto como o príncipe da Catalunha, já que ele era o mais novo dos três. O Messi àquela altura era o do meio e o Soares era o mais velho daquele trio espetacular de ataque que venceu a Champions League em 2015. E amigos, essa trajetória atingiu o ápice com o Neymar naquela virada histórica contra o Paris Saint-Germain, onde ele destruiu com o jogo e ele assumiu totalmente a responsabilidade pela vitória e mostrou ao planeta que possuía o estofo necessário para liderar qualquer projeto esportivo de grande escala. Mas foi justamente após esse brilho intenso que os rumos começaram a se tornar inesperados, com a transferência recorde até hoje de 222 milhões de euros para o fraco futebol francês em 2017. E ao analisarmos esse movimento com o distanciamento que hoje o tempo nos permite, vamos ser justos, percebemos que a escolha de se tornar o eixo central de um projeto financiado por um Estado soberano em uma liga de menor expressão técnica pode ter sido o primeiro passo para um futuro que hoje, agora, cobra um preço altíssimo na sua integridade física. Ao trocar o ecossistema de alta exigência constante do Barcelona por um cenário onde o título nacional era quase que uma obrigação burocrática e uma liga onde os defensores e árbitros colocavam o alvo nas costas dele, o atleta acabou entrando numa fase de sobrevivência física, já que todo mundo queria jantar ele na porrada lá, né? A galera meio que, de certa forma, gostaria de expulsar ele de uma forma indireta, né? Todo jogo era uma intimidação, todo jogo era uma porrada diferente, até pelo estilo chamativo de jogo que o Neymar tem, né? De muitos dribles. Então ele acabava sofrendo muito com isso, né? E enquanto ele sofria nos gramados, por outro lado, esse movimento permitiu que a marca ao redor de seu nome crescesse de forma desproporcional, inclusive com seu rosto sendo estampado na Torre Eiffel na sua apresentação. E enquanto isso, a sua relevância nos momentos decisivos da temporada europeia sofria suas primeiras baixas profundas, sempre ali nos meses decisivos
de mata-mata das noites de Champions. E galera, se vocês estão curtindo esse vídeo, tá gostando desse tipo de formato que a gente está trazendo aqui hoje, aproveite este momento para deixar o seu like, se inscrever no canal, ative o sininho, porque isso ajuda bastante a gente que está começando agora aqui no YouTube e garante que esse conteúdo chegue a mais pessoas, beleza? Recado dado, voltemos à história. E como eu disse, né, a trajetória do Paris Saint-Germain, que deveria ter sido o palco de sua consagração definitiva como melhor do planeta, acabou infelizmente se transformando num ciclo repetitivo de frustrações médicas que coincidiam quase cronologicamente com os momentos mais decisivos da Champions League. Inclusive gerando aquele meme dele contra o Manchester United, né, quando o Rashford fez o gol da eliminação do Paris Saint-Germain nas oitavas de final. Aí fica impossível, né, de não lembrar dos embates contra o Bayern de Munique, que ele não estava, contra o Real Madrid também, que ele acabou se ausentando ali no segundo jogo. E o Paris Saint-Germain, com o tempo, começou a perceber que não dava para contar com o Neymar nesses momentos de auge da temporada, os momentos mais importantes. Eles contavam com ele nos momentos ali de início de temporada ou no finalzinho, quando o Paris Saint-Germain já estava eliminado da Champions. E para o PSG, nada interessa além da Champions, porque eles ganham os outros campeonatos com os pés nas costas. E foi neste momento, com a chegada do técnico Luiz Henrique ao PSG, que o Neymar foi escanteado no clube e teve uma saída repentina rumo ao futebol árabe, em uma idade onde ele ainda deveria estar disputando as ligas de elite. Esse movimento consolidou a percepção de que o Neymar já não tinha mais físico para jogar no mais alto nível do futebol europeu. E diante deste cenário, a decisão de Carlo Ancelotti de não incluir o nome dele nas convocações da seleção soa como um infeliz veredito final. Esse afastamento dos planos da amarelinha sugere que aquela última oportunidade de redenção da jornada do herói em uma Copa do Mundo pode ter escorrido pelas mãos. O que resta é o fato de que o ciclo do nosso último grande protagonista e maior goleador histórico da seleção tenha se encerrado sem que ele tenha alcançado o topo de seu talento, né, o que ele prometia. Ao olharmos para 2026, percebemos que a ausência de uma sequência competitiva real pelo Santos pode ter convencido definitivamente Ancelotti que não se pode mais construir um projeto vencedor baseando-se apenas em lampejos de um passado cada vez mais distante daquele jogador que outrora todos nós testemunhamos. E se você assistiu até aqui, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Deixe o seu like se você gostou desse tipo de conteúdo. Comente o que acha de toda essa trajetória do Príncipe de Santos. Ative o sininho e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Beleza? Eu sou o Doni, este foi mais um Arquivo Confidencial. Até o próximo vídeo. Tchau.